Rádio Rural. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Durante quase 4 séculos, mais de 12 milhões de homens, mulheres e crianças foram sequestrados na África e trazidos para o Novo Mundo na condição de escravos. Cerca de 5 milhões deles desembarcaram em portos brasileiros. Na reportagem especial Ferida que Ainda Sangra, a escravidão africana no Brasil, que você acompanha a partir de agora, especialistas refletem sobre o contexto e as características desse flagelo da nossa história, que ainda hoje cobra sua fatura em forma de racismo, discriminação e desigualdade social. Uma produção Rádio Senado. De um lado, o Brasil, do outro, a África. No meio, um oceano que guarda em suas profundezas destroços e memórias da escravidão de um povo forçado a cruzar o horizonte que dividia a liberdade na terra de seus antepassados da barbárie do cativeiro no Novo Mundo. Uma catástrofe desumana que marcou a sangue a história do Brasil e deixou cicatrizes maiores e mais profundas do que o próprio Atlântico Sul. Se a gente considerar que o Atlântico nos une, o que nos cabe agora é talvez entender essa dispersão das populações africanas pelo mundo por conta de um duro processo, de escravização, de nos reconciliarmos como humanidade. Quem faz esse alerta é a professora Vlamira Albuquerque, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas, para quem só é possível entender a construção do Brasil como nação, compreendendo também o que foi a escravidão. Outro professor, Petrônio Domingues, da Universidade Federal de Sergipe, e autor, entre outros, de A Nova Abolição e Protagonismo Negro em São Paulo, observa que a população africana, assim como aconteceu com os judeus e outros povos ao longo da história, foi violentada por uma diáspora. A diáspora é a experiência histórica dos africanos que foram forçadamente, obrigados a sair da África a partir do tráfico transatlântico a partir do século XVI. Também a experiência afrodiaspórica, ou seja, a experiência dos descendentes desses africanos escravizados. Para começar a entender a escravidão, é preciso antes ter dimensão do que é a própria África, a multiplicidade étnica e cultural que são as sociedades africanas. Quantos povos de lá foram trazidos à força para o lado de cá do oceano? Como explica a professora Silvia Onold Lara, autora de livros como Campos da Violência e Fragmentos Setecentistas. A gente muitas vezes pensa a África como um grande continente homogêneo. Não, é muito diferente. As línguas são diferentes, os costumes são diferentes, as formas de organização do Estado é diferente, a religião é diferente. E isso é importante também na formação dessas culturas africanas. O historiador e editor Jaime Pinsky, professor da Universidade de Campinas e também autor de vários livros sobre o tema, entre eles A Escravidão no Brasil, resume a organização social e política existente na África até a chegada dos europeus. 3 ou 4 mil anos antes de Cristo, você já tinha uma civilização altamente desenvolvida na África, chamada Egito, que foi uma das civilizações mais antigas e mais importantes da história da humanidade. E isso, é claro que não aconteceu na África toda. Você tinha regiões em que a estrutura ainda era tribal. Em outros lugares, você tinha tribos evoluídas no noroeste da África, por exemplo, você tinha reinos bastante desenvolvidos já naquela época. Num continente diverso como era e ainda é a África, 3 regiões em especial se destacaram quanto ao envio de pessoas escravizadas para o Brasil,
Quem explica é o professor Antônio Carlos Jucá, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira é a chamada África Ocidental, que é a região da Guiné-Bissau, é a Costa da Mina, né? Uma região onde você tem uma influência islâmica bastante significativa. Outra região é a África Central, que é a região que a gente chama de Congo-Angola, né? Onde você já não tem essa influência islâmica. É uma região, inclusive, que vai ser parcialmente cristianizada, né? O Reino do Congo, a corte, de forma geral, vai se converter ao cristianismo. A terceira região é o Moçambique, né? Que aí já é a África Oriental. É minoritária, mas vai ganhando importância ao longo do século XIX. Autora de obras como O que há de África em Nós e O Jogo da Dissimulação, que aborda o processo de emancipação dos escravos no Brasil, Vlamira Albuquerque conta que mesmo antes da chegada dos colonizadores, a captura de escravos já ocorria em solo africano, em decorrência de guerras e disputas entre os povos locais, mas nada que se comparasse ao que viria a acontecer com o tráfico transatlântico. Por conta dos interesses daqueles navegadores que estavam providenciando mão de obra para grandes lavouras, né, do açúcar no Brasil, do algodão nos Estados Unidos, no Caribe, vender gente começou a se tornar um negócio muito lucrativo. Reportagem Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende. Na próxima parte da reportagem, ferida que ainda sangra, agonia, desespero e morte na viagem transoceânica a bordo do navio negreiro. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.